Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Dr. King, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, o tema de vídeo é o seguinte: neopuritanismo e os perigos de ignorar as necessidades da carne, ou até matar o ego. O tema é de certa forma grande, mas disserte como quiser. Tamo junto e até mais. E Dr. King, muito obrigado pela doação e um excelente assunto de vídeo. O Dr. King já é conhecido aqui no canal, já promoveu diversos vídeos. Já troquei umas ideias com ele participava do meu Discord na época que eu tinha, um servidor do Discord lá para assinantes. Agora é a Corte das Corujas, no Telegram, onde eu acredito que está tudo muito mais organizado na real, o povo inclusive é mais engajado. Lá também já tem os meus vídeos antigos, os meus vídeos privados, então a galera pode ter acesso ali através da plataforma da Ubla, que ela consegue até ser melhor que o YouTube em questão de interface, é muito bom, cara. Tem os vídeos exclusivos também semanais que eu gravo pra lá, As lives mensais, a primeira live mensal vai ser agora no começo de junho, que eu vou fazer lá, porque a Corte das Corujas não tem um mês ainda que abriu. Então a primeira live mensal vai ser agora no começo de junho, logo logo. E se vocês quiserem ter acesso à Corte das Corujas, vocês podem acessar o link aqui na descrição e no comentário fixado, É um grupo no Telegram com mais de 450 membros ativos, que tem essa mesma mentalidade que nós aqui, membros da Machosfera e tal. Um grupo assim com 18 tópicos diferentes, São eles: Red Pills e notícias, waifus e waifuísmo, é o santuário das waifus, onde os caras discutem esse assunto, memes e zoeiras, filmes, séries e animes, músicas e artes, filosofia e teologia, é o que mais tem assunto lá, inclusive. A galera não para de conversar dentro desse tópico, Negócios e criação de conteúdos, biologia e psicologia, saúde e treinos, línguas e viagens, automóveis e máquinas, ciência e tecnologia, jogos eletrônicos e de mesa, artes marciais e esportes, economia e finanças, direito e política, literatura e estudos, sobrevivencialismo e acampamento, Esses são os títulos, e os assuntos dos tópicos que tem lá no canal do Telegram. E, meu irmão, os caras não param de mandar mensagem, conversando toda hora, todo dia, sempre vai ter alguém a todo momento lá, trocando ideias sobre algum assunto. Então é bem maneiro. Se vocês quiserem fazer parte, novamente, link na descrição e no comentário fixado. Além dos meus vídeos antigos, além desse grupo no Telegram, você também vai ter acesso aos livros do Raccoon, que eu postei na comunidade da Ubla. Por que eu postei? Porque, o Raccoon sumiu e ele não tá mais nem aí para os conteúdos que ele criou, Então eu acho que é tranquilo postar isso aí, não é tipo plágio, eu dei os devidos créditos. Então tá de boa, eu postei lá mesmo. Tem também vários PDFs que eu angariei dos fóruns da Real. São 24 PDFs no total, Decodificando o comportamento feminino, destino dos impérios e a busca por sobrevivência, desvendando o paradoxo da felicidade feminina, é mais provável uma mulher exceção do que uma mulher honrada, filósofos da antiguidade sobre mulheres, o texto de Noivos de Guerra sobre o Barãozinho, Red Pills bíblicas sobre mulheres, enfim, um monte de coisa bem interessante lá. Sem falar que eu também participo bastante lá do servidor do Telegram, Toda vez que alguém me marca para perguntar alguma coisa, eu tô lá pronto para responder. Enfim, agora partindo para o vídeo, Mas antes, lembrem-se, se vocês quiserem promover um assunto de vídeo, escolher um tema ou relato para eu falar aqui no canal, vocês podem usar o link também que está na descrição e no comentário fixado para fazer isso. Assim, vocês também ajudam o conteúdo a permanecer de pé e gratuito para todos os homens. E vocês também podem apoiar o conteúdo para que ele chegue a mais homens. Se você acredita nessa mensagem, se você concorda com o que está sendo dito aqui, você pode fazer esse conteúdo chegar a mais homens gratuitamente, deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. Agora, esse assunto que o Dr. King nos deu aqui é sobre, basicamente, ascetismo, Para quem não sabe, ascetismo é essa vertente filosófica e espiritual de livrar-se da carne, na crença de que esse é um processo de iluminação ou de ascensão, ascensão para um nível mais puro e sublime de existência, Isso vem, obviamente, do cristianismo, Não preciso nem dizer isso aí, e de uma crença também de que nós temos algo de essencialmente puro dentro de nós, que evolui, conforme nós vamos abandonando a carne. Isso também parte daquela noção da tricotomia do ser, que o ser ele é corpo, mente e alma, e por algum motivo essas três coisas são separadas.
Eu não sei exatamente onde foi que começou essa ideia da tricotomia do ser separada, né? De que se você calar o seu corpo e até a sua mente, eventualmente o seu espírito ele vai ascender, né? Isso parte também de uma ideia de submissão espiritual ao Criador ou à arquitetura. Quando eu chamo arquitetura, eu quero dizer ao todo, né? Como se para fazer parte do todo da criação e ascender espiritualmente, você precisasse abandonar por completo os seus interesses próprios, né? Não só os seus da carne, mas também os seus hobbies, a sua busca por entretenimento, a sua busca por prazer mental também. Porque você é ínfimo, né? Os seus interesses são ínfimos, são basicamente vaidade, como diria Salomão, né? Tudo é vaidade. E do ponto de vista do todo, né, ou do ponto de vista do Criador, da arquitetura no geral, seus interesses não significam nada. Os interesses do Criador são maiores, né? Então você tem que abandonar tudo isso para fazer parte da arquitetura geral. Alguns até falam, eu acredito que seja analogamente, né? Eu pelo menos espero, eles falam de fazer parte do coral dos anjos. Sabe aquela passagem bíblica que fala que na presença de Deus os anjos cantam e tal? Então, para fazer parte do coral dos anjos, você tem que ascender realmente e abandonar por completo todo o seu ser, exceto a parte espiritual, e aí você vai para lá e tal. Porque o regozijo tem que ser do Criador e não seu. Tipo, a minha intenção não é escarnecer o objetivo do cara que tem essa fé, entendeu? Fé é um negócio que não se discute. O cara tem isso, beleza, é o objetivo dele. Eu, particularmente, não compartilho dessa visão. Para mim, não é tão interessante. Eu acredito que eu sou um fim em mim mesmo, entendeu? A minha visão egóica da coisa, ela não é necessariamente materialista, porque veja só, essa busca por ascetismo não conflita necessariamente com a filosofia egóica que eu pratico. Eu explico isso no Código do Coruja também, né? Logo no primeiro módulo, o módulo sobre filosofia egóica. Porque se é do seu ego, se é da sua vontade participar do tal coral dos anjos, né, e praticar o ascetismo, cara, vai na fé. Eu não sou arrogante a ponto de dizer que você está errado por buscar uma coisa que você quer buscar. Eu não sei o que você quer, eu não sou capaz de julgar isso como certo e errado. Na verdade, veja como é engraçado. Isso até vai contra a minha filosofia egóica. Isso é paradoxal, a filosofia egóica, porque eu estaria tentando resolver um problema que não é do meu ego, né? Tentando dizer algo que você tem que fazer que, no fim das contas, não me expande em nada. Não me é interessante, entendeu? O que você faz não interfere na minha vida, não melhora a minha vida, não me aproxima dos meus objetivos, então você faz o que você quiser. Do ponto de vista da filosofia egóica, a qual eu pratico, e eu acredito que a filosofia ela tem que ser prática, né? Muito se acredita que filosofia ela é uma coisa para devanear, eu até fiz crítica sobre isso no Código do Coruja também, cujo o material vocês podem acessar também no link da descrição e do fixado. Muito se acredita, principalmente no Brasil, que a filosofia é algo só retórico, né? É um negócio para você jogar conversa fora e não praticar. Não, muito pelo contrário. Eu acredito que é a filosofia que ajuda você a conhecer a si mesmo, a desenvolver os seus princípios e até o seu caráter, né? A filosofia é o plano do ser e quem você é a ação do ser, né? Então, primeiro você planeja quem você é e depois você é quem você é. Tipo o mundo das ideias de Platão. Então, do ponto de vista da filosofia egóica, eu não tenho problema nenhum do cara ele ter um propósito de, sei lá, abandonar todos os seus interesses e até o seu próprio ego para fazer parte do coral dos anjos, né? É engraçado, porque isso pode parecer paradoxal, mas não é. Se é do seu ego, se é da sua vontade se submeter a quem quer que seja, o Criador, até um outro ser humano, eu não tenho bases lógicas para criticar isso, porque dentro da filosofia egóica todo mundo faz o que bem entender. Isso pode se assemelhar muito ao libertarianismo, né? Mas eu acho que a filosofia egóica ela vai um pouco além do libertarianismo, porque o libertarianismo ele trata mais sobre questões sociais, né? Questões econômicas, questões mais materialistas ali para o funcionamento de uma civilização ou sociedade, né? Regras, instituições. A filosofia egóica vai muito além disso. Ela vai falar de princípios, de valores, de religião. A ética libertária ela é muito mais materialista e ela fala basicamente, não como crítica, né? Às vezes se usa materialismo como crítica, mas o que eu quero dizer é que a ética libertária ela é baseada em tipo, faça o que você quiser desde que não atrapalhe ninguém. A filosofia egóica, ela vai além. Ela busca muito mais valores que transcendem aquela coisa da ética, né? Por exemplo, o conceito de liberdade, o conceito de autonomia, autogerência, poder, livre-arbítrio e emancipação. E é nesse assunto que eu quero chegar, porque veja, será que o cara que ele está querendo ser ascético, ele está fazendo isso porque é da vontade dele ou porque ele foi convencido a isso?
Isso entra até numa teleologia interessante, que é aquela da genuinidade, né? O livre-arbítrio, por exemplo, que o Criador colocou em todo o ser humano, é justamente o conceito de genuinidade, né? Os homens, eles se preocupam com essa coisa de genuinidade, como vocês devem saber, né? Já deve vir a vocês aí aquela coisa da atração genuína. O homem, ele dá muito mais valor à pureza dos sentimentos e das intenções do que realmente o ato em si. Daí aquela narrativa também teleológica de que o Criador, ele valoriza isso, e por isso que o homem valoriza isso, porque o homem é a imagem e semelhança do Criador. É algo muito parecido com uma relação saudável entre pai e filho, né? Um pai que é maduro, ele não vai querer que o seu filho seja uma cópia idêntica de si, né? Por mais que haja ali uma relação muito clara de imagem e semelhança. Ele quer que o filho busque a sua própria verdade, o seu próprio caminho, que ele seja independente, não é isso? E é aí que entra a questão do ascetismo em relação à filosofia egóica. O que você está fazendo é genuíno? É livre? É espontâneo? Ou você está fazendo isso por pura pressão ou por influência, né? Só porque você nasceu numa comunidade X, você aprendeu sobre uma cultura X, você se identifica, né, com princípios X, que você assumiu para si mesmo por osmose. É isso que define aquela coisa que a gente fala tanto aqui dentro da comunidade masculina de validação interna e validação externa, né? Um exemplo muito bom é aquele do emagrecimento, né? Porque a maioria das pessoas que estão acima do peso não consegue emagrecer? Porque a motivação que elas querem é uma motivação fraca, né? Geralmente é por vaidade. E o ser humano, inconscientemente, ele funciona buscando finalidades. E a finalidade do cara, quando ele quer emagrecer por motivos vãos, é porque ele quer fazer bonito para as outras pessoas e quer ganhar a validação das outras pessoas, né? A validação externa. Mas suponha que um cara gordo, ele começa a ganhar validação e satisfação do seu ego de outras formas. Às vezes ganhando dinheiro, às vezes encontrando um grupo que o aceita do jeito que ele é, ou pessoas que são parecidas com ele, né? Outros gordos, por exemplo. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Onde as pessoas estão cada vez mais gordas, né? Comumente mais gordas, e existe essa coisa de positividade corporal, né? Uma ausência de julgamento a gordura realmente. Essa coisa de que o corpo gordo é lindo e etc. Então, a validação externa que a pessoa queria, ela já está recebendo dessa cultura. Ou ela vai estar recebendo de uma outra fonte, né? Então essa pessoa só quer a aceitação das outras. E se as outras pessoas a aceitarem, mesmo com ela gorda, talvez por um outro motivo, talvez porque o gordo é rico, talvez porque o gordo é inteligente, porque ele tem algum outro atrativo, né, para a validação das pessoas, aí o cara não vai ligar tanto para a gordura. Mas ainda assim, a gordura vai estar minando a saúde dele, né? A gordura e, sei lá, a sua pressão arterial, né? O seu nível de glicemia não está ligando se você está socialmente satisfeito e validado ou não. Ela ainda vai estar prejudicando a tua saúde. Já o cara que ele quer perder peso por validação interna pura, porque ele sente o joelho dele doendo quando ele caminha, porque ele não consegue mais ver o pinto dele quando ele vai mijar, porque isso está realmente dificultando a vida dele, né? Ele vai ser muito mais disciplinado na busca dele por emagrecer. Porque aquilo é genuíno, ele não está buscando isso por outras pessoas, ele está buscando aquilo para melhorar a vida dele. Você vê que isso é egóico, né? Ele quer satisfazer os próprios objetivos dele, né? E nada vai conseguir substituir a satisfação dele conseguir enxergar o pinto dele quando ele está mijando. Ou dele de parar aquela dor no joelho, ou ele ter mais fôlego e preparo físico numa situação necessária. Então, quando a gente vai mais pro ramo espiritual, o cara que, por exemplo, ele não bate uma punheta, não assiste um pornô por questões religiosas, ou ele não gosta de, sei lá, beber ou fumar alguma coisa por questões morais, religiosas que seja, o que faz isso só por medo de julgamento social, por questões de validação externa, a gente sabe que ele é um imundo, porra. A gente sabe. É por isso que a maioria das pessoas que se escondem atrás da Bíblia hoje, na verdade são os hipócritas, né? Que criaram essa cultura de que na igreja quem ganha mais atenção é justamente quem mais fez merda. Quando você vê essas criadoras de conteúdo aí que tem vídeo vazado, que com 15, 16 anos estava dando a xereca, que agora que se casou com o Betinha escolheu esperar para depois do casamento, essas GPs aí reformadas, né, que acreditam que porque se arrependeram o passado não importa mais. É por isso que você vê pastor ex-gay,
pastor ex-ator pornô, pastor ex-assassino. E olha que isso acontece mais no lado protestante da coisa, né? No evangelho. Mas a gente vê um pouco disso no catolicismo também. No catolicismo, por ele ser mais marianista, né, a gente vai ver mais mulheres praticando isso. No evangelho, aí a gente vai ver uma coisa mais distribuída, né, entre homens e mulheres buscando realmente vaidade. Pura vaidade, cara. De pessoas que essencialmente viveram no extremo do hedonismo ou da criminalidade, do pecado em geral, né? E decidiram que não cansaram, sabe? Que cansaram e agora elas querem viver uma vida normal, como qualquer outra pessoa que não fez essas merdas antes. Então são pessoas que gastaram o que tinham que gastar dos seus receptores de hormônios e neurotransmissores do prazer, né? Agora cansaram disso e querem uma coisa mais equilibrada, né? É a tal da enantiodromia, já ouviu falar disso aí? É o efeito de hipercompensação. Viveu na putaria pra caralho, fez merda, matou, roubou, cansou disso. Porque receptor de neurotransmissor realmente torra rápido, né? E aí deu uma parada para equilibrar porque a vida imunda não estava mais dando prazer, né? E encontrou na validação de um grupo um prazer mais equilibrado, porém bem semelhante. Aquela adoração, aquele alvoroço, né? Aquela admiração do povo. Então, uma GP reformada na igreja, né? Tu vê que ela não quer parar de receber os afagos do público. Ela não quer abandonar o estrelato, ela não quer abandonar as redes sociais, sempre por aquela desculpa, né? Não, eu estou evangelizando outras pessoas, eu estou fazendo o serviço de ganhar mais almas para Deus e blá blá blá. A gente sabe que não é isso, né? Vejam, por exemplo, as prostitutas que no cânone católico, elas até viraram santas, né? Como, se não me engano, acho que Santa Thaís, né? O que ela fez, basicamente, foi não buscar mais casamento, não buscar mais sexo, se arrependeu, viveu em celibato, né? E virou a real esposa de Cristo. Que mulher tu tá vendo que tá fazendo celibato depois da prostituição, cara? Que mulher tu tá vendo que se vira esposa de Cristo? Não, ela quer viver como uma pessoa normal, né? Ela não quer compensar pela merda que fez. Ela quer só viver como uma pessoa normal, porque ela descobriu que a normalidade é mais equilibrado. Depois que fez toda a merda, ela descobriu que a normalidade é mais equilibrada. Então tu não vê nenhuma dessa querendo se tornar freira, né? Não, freira? Tá maluco? Abdicar completamente da minha sexualidade? Me vestir com o hábito, né? Da freira? Não casar, não tocar mais em homem? Viver de celibato? Não, eu quero viver como uma mulher comum. E aí essas pessoas acham que realmente o arrependimento é só você voltar a ser uma pessoa comum que tá tudo certo, né? Então, é isso que eu estou dizendo, sabe? O neo-ascetismo que a gente tem hoje, essa visão do ascetismo, é muito mais uma busca por hipercompensação emocional, onde o cara se sente culpado, né? E ele quer se libar da culpa, da sensação de culpa consigo mesmo, né? Quando ele se olha no espelho, do que uma busca por compensação espiritual, onde o cara, ou a pessoa em si, ela se sente em dívida realmente com a arquitetura, né? Ou o arquiteto em si, o criador. Então, até as santas ex-prostitutas, as freiras, ex-prostitutas e tal, o que é que elas faziam? Elas tentavam converter as prostitutas, né? Tirar as mulheres dessa vida e tudo mais, paravam de se vestir, até mesmo de forma normal. Elas não viviam uma vida normal, esse é o ponto. Santos também, né? Vários dos santos que fizeram merda pra cacete, que viviam na boemia, acho que Santo Agostinho, né? Ele era boêmio pra cacete, aí depois ele se converteu. Tu vê que eles faziam uma compensação espiritual e não uma compensação exclusivamente emocional ou social, né? Pra ganhar os afagos da sociedade. Então, primariamente, eles se sentiam em dívida com o Criador, né? E não em dívida com a comunidade, porque se você se sentir em dívida com a comunidade, você vai querer compensar da forma que a sociedade pede. E geralmente a sociedade está errada, né? Aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus é a maior merda que já foi dita. Se a comunidade estivesse certa, ela não teria tantos problemas. Então essa é a minha problemática com o neoascetismo essencialmente, né? Quando o cara ele se sente em dívida com as questões espirituais, isso parte muito mais de dentro dele, de uma validação interna, do que uma validação externa, né? É claro, elas não são mutuamente exclusivas, né? Por exemplo, aquela coisa de perder peso. Se você quer parar com a sua dor no joelho, ou se você quer ter mais aptidão física, perder peso vai te dar isso e vai te dar também, como consequência, né, uma validação externa. As pessoas vão te enxergar melhor, você vai se sentir mais à vontade de tirar a camisa, esse tipo de coisa. Mas assim como toda a espiritualidade, né, esse tipo de coisa é uma conversa que você tem que ter consigo mesmo. É uma coisa que vem de autoconhecimento, é uma coisa que vem de maturidade emocional, psicológica. É um caminho bem solitário, realmente.
Então é isso que eu tenho a dizer, pelo menos, sobre esse assunto do ascetismo, né? Eu já fiz vídeos, obviamente, sobre questões de pornografia, masturbação, vícios em drogas e videogames, em jogos de azar, em sexo, em prostituição. Tem aqui pelo canal, né? Eu não vou saber exatamente o título de cada um deles, mas o meu conteúdo é assim, né? Eles são meditações que eu mesmo faço, né? É um diário, então eu tento não repetir o que eu já falei e não há muita organização exatamente, né? Eu vou falando conforme os caras vão me dando assuntos aqui e eu vou tendo ideias na cabeça. Enfim, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência. Sempre vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja. Até mais.